Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos abençoe nessa manhã de Shabbat. Por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele há de fazer. Os nossos irmãos que estão nos visitando, sejam bem-vindos. Sintam-se à vontade na casa do Eterno, pertence a Ele. E que vocês possam sair daqui abençoados pela palavra do nosso Elohim. Amém? Uma vez a minha esposa falou comigo: meu amor, por que você não ora? Às vezes quando você começa a pregar. Já tem tantas orações e o nosso exemplo de vida que precisa chegar diante de Elohim. E que Ele possa alcançar os céus, e eu tenho certeza que Elohim está a nos olhar, a nos abençoar. Não é a minha oração que vai fazer com que a presença do Elohim seja mais abundante na tua vida. É o nosso exemplo de vida como comunidade que fará que a bênção de Elohim venha sobre nós cada vez mais. Amém? Acredito que a oração do justo, como diz a palavra, não estou falando que eu sou justo, eu gostaria de ser cada dia mais. Pode muito com seus efeitos. Nós devemos orar sim e cada vez mais mostrar com o nosso procedimento. Os irmãos da internet, amanhã você estará conosco, você está convidado a estar conosco, amanhã vai ser transmitida a Rosh Hashanah, tá? Amém? Shana Tová para todos, né? Amém. Amanhã, o Metuká, um ano doce, doce com a palavra de Elohim, doce pela fidelidade. Amanhã nós vamos comer a romã, ou pelo menos vamos vê-la, né? Então, acho que não dá para comer, simbolizando ali que o nosso próximo ano estaremos cumprindo os mandamentos de Elohim sobre nossas vidas e teremos um ano doce. Doce não quer dizer que não passaremos dificuldades, senão teríamos que sair deste mundo. Mas doce quer dizer que mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, o nosso Elohim é por nós e há de nos ajudar em tudo o que precisarmos. Amém? Irmãos, nós estamos estudando a 51ª porção, que é Nitz Savim, de pé. Ela se encontra lá em Deuteronômio, no capítulo 29. Inicia no verso 10, e ela é bem pequena. Ela vai até o capítulo 30. Eu gostaria que você fosse lá comigo. Eu quero fazer só um breve resumo dessa paraxá, que muito me ensinou. Eu tenho certeza que muito vai falar o coração dos irmãos. É uma paraxá pequena, mas a profundidade do seu ensino é tão amplo que nós poderíamos ficar aqui durante 7 dias estudando essa paraxá, que a cada momento nós teríamos ensinos diferentes para as nossas vidas, que se encaixam para o nosso cotidiano, para a nossa vida espiritual, para a esperança da salvação que cada um de nós temos e que precisa florescer cada vez mais sobre nós. Essa paraxá, irmãos, inicia lá no verso 10. E eu gostaria de começar do inverso essa paraxá. Eu gostaria de começar lá no finalzinho, lá no capítulo 30, onde Elohim começa aqui no verso 11, mas eu quero começar lá do verso 19, que diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida, para que viva tu e os teus filhos. Essa paraxá, ela começa a relatar sobre o dia em que Moisés deveria morrer e quando ele reuniu a nação de Israel, homens, mulheres e crianças, para confirmá-los como o povo eleito por Hashem. Eu quero fazer só uma introdução bem rapidinha da paraxá, mas depois nós vamos adentrar em um assunto aqui que é importante para nós. Por outro lado, Moisés advertiu todo aquele que considerasse apartado do Todo-Poderoso, como está descrito lá na paraxá anterior, Kitavô, acreditando obstinadamente que as advertências mencionadas na paraxá Kitavô e aqui ratificada por Moisés na paraxá Nitz Savim, não recairia sobre ele. Ou seja, se ele continuasse na iniquidade, Elohim adverte que, como consequência, ele teria a cólera de Elohim, a ira de Elohim sobre ele, e seria apagado da face da terra. No caso da nação de Israel, por eles pecarem, toda a sua terra seria destruída. Assim, as gerações posteriores saberiam que as causas foram por ter se afastado de Elohim e dos seus mandamentos. Ele começa a advertir nessa paraxá. Ele fala daquele homem que individualmente, mesmo sabendo dos ensinamentos da Torá, rejeita esses mandamentos e chama para si uma bênção, imaginando que vai perpetuar o seu nome ou a sua vida, o seu cotidiano. Elohim fala e ratifica que tudo aquilo que está descrito como advertência para aqueles que descumprirem os ensinamentos da Torá virão sobre aquele que praticar a iniquidade.
E depois ele fala para a nação de Israel da mesma forma. Se a nação de Israel pecasse, descumprindo os mandamentos que Elohim aqui está estabelecendo por Moisés, eles também seriam destruídos, seriam retirados da terra que Elohim prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, como aconteceu no exílio. Uma vez que os filhos de Israel voltassem à sua congregação, a partir do capítulo 30, o Eterno os faria voltar à terra prometida desde a sua dispersão. Assim os inimigos far-se-iam credores das maldições por ter perseguidos e maltratado os judeus. Por outro lado, o povo de Israel receberia felicidade e prosperidade na medida que aceitasse e observasse os preceitos de Elohim, como está prometido pelos profetas, como está prometido na nossa paraxá no capítulo 30. O povo, a partir desse momento, deveria compreender a eleição entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Essa decisão era exclusivamente pessoal. Se os judeus escolhessem aproximar-se do Elohim e assim não fizesse, desapareceriam sobre a face da terra. No sentido pessoal, tá, irmão? Um judeu. Individual. E eu quero iniciar essa paraxá agora nesse ponto que nós lemos, no verso 19, onde ele fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos. Irmãos, quando a gente visualiza essa questão, a gente observa que quando Moisés apresenta a vida e a morte, a única forma que fisicamente nós poderemos imaginar isso é alguém que queira tirar a sua própria vida, o ato do suicídio. Onde a gente visualiza que alguém que vai perder a vida e vai escolher a morte, a gente só consegue visualizar fisicamente dentro desse ato. Porém, os rabinos ensinam que Moisés aqui ele não descreve simplesmente no contexto material, a morte física. Mas aqui o centro do que Moisés está falando é o contexto espiritual. Isso aí é muito claro quando a gente visualiza. Quando a gente estuda a palavra vida, o que significa a palavra vida? Vai comigo lá em Gênesis no capítulo 2. Aqui Moisés ele está falando assim: escolhe a vida. Eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolha a vida para que vá bem para você e para os seus filhos. Uma coisa que é muito interessante no contexto judaico, que embora a paraxá ela apresenta diversas advertências para aqueles que transgridem o mandamento, a gente precisa visualizar que o centro dos estudos, tanto de Yeshua HaMashiach quanto da Torá, é no sentido de transmitir a vida. Nós precisamos nos apegar à preocupação de obtermos a vida, não com o medo de sofrermos uma consequência. Porque se o meu objetivo de não transgredir é o medo de uma consequência, que também precisamos ter, o temor de uma consequência, eu vou perder o verdadeiro sentido que Elohim deseja transmitir para mim e para você, que é transmitir o sentido da vida. O foco não precisa estar no medo, mas sim estar no objetivo da vida. Lógico que eu preciso ter temor numa transgressão, isso vai ocorrer nas nossas vidas. Mas eu preciso observar que quando eu estou transgredindo, não é simplesmente um medo, mas sim o amor ao meu Elohim. Porque se eu estou com medo simplesmente daquela ocasião, isso não vai ser duradouro. Vai chegar uma hora que, se o meu coração não está tratado e voltado para o verdadeiro sentido, que é a vida, eu não vou conseguir permanecer. Eu vou cometer o mesmo ato. O temor ele é gerado pelo amor a Elohim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o que diz a palavra. Qual o significado da palavra vida em hebraico? Lá em Gênesis, no capítulo 2, o Rafa leu esse termo aqui, depois eu vou repeti-lo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, irmãos, você vai ver o sentido que Moisés está querendo dizer aqui, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Lá no capítulo 2, no verso 7, diz assim, de Gênesis: formou o eterno Elohim o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, o homem possuía uma forma naquele momento, mas ainda não estava sobre ele o fôlego da vida. No momento que Elohim sopra com teu Ruach HaKodesh, o homem passa a ter o sopro, ele passa a ter a vida.
qual o significado da palavra vida? Vida em hebraico quer dizer Haim, que o Rafa leu aqui quando ele estava lendo o Mafti. Ele falou sobre a palavra, o termo Haim. Toda palavra, irmão, que termina em in em hebraico, não toda, existem as exceções, mas a maioria das palavras que terminam em in em hebraico, ela tem um sentido no plural. Ela não tem um sentido singular. Quando nós falamos Elohim, nós estamos falando que Elohim ele abrange um contexto de deuses no plural. Quer dizer que a sua sabedoria, a sua essência, todos os seus atributos, ele está no plural, porque ele abrange a tudo que é bom. Ele possui as suas faces de bondade. Ou seja, Elohim significa estar no plural, não significa simplesmente Deus, se fosse na nossa concepção do português, mas sim deuses. Toda vez que nós temos a palavra in no final, nós estamos colocando no contexto plural. Isso é uma palavra masculina. Tá? O shofar, por exemplo, se eu for falar o shofar no plural, eu vou falar shofarins, shofarim, ou seja, ele está no plural. Uma palavra feminina, ela tem a palavra ot, igual matizar, a gente fala matzot. A halá nós falamos halot. Ou seja, nós estamos colocando na palavra em masculina o termo in, que significa o plural, o final in. Então, quando aqui a palavra haim está com in no final, quer dizer que a palavra vida, ela possui não um sentido singular, mas sim um sentido do plural. Ou seja, vida não está simplesmente no contexto material, mas também no contexto espiritual. Por isso, quando o Rafa estava se referindo aqui, que ele falava, ele repetiu que o Eterno o abençoe fisicamente, a sua palavra fisicamente e espiritualmente. A palavra de Elohim, ela tem uma conotação para a sua vida física, material, mas o seu principal objetivo é fazê-lo alcançar a vida espiritual. Quando Moisés fala, escolha a vida, ele está se referindo à sua vida física, mas na conotação espiritual. Raim quer dizer no contexto do plural. Por que isso é importante? É importante entendermos esse contexto de Raim, no sentido de vidas, se fosse no português, pois assim compreendemos que a Torá se refere tanto ao aspecto material quanto ao aspecto espiritual. Por que nós precisamos observar isso, irmãos? Quando eu olho ali, vai comigo lá em Provérbios no capítulo 3. Você vai entender um pouco mais à frente por que eu quero entrar nesse contexto. Quando Moisés fala, te propus a vida e a morte, ele aponta dois aspectos da vida, o físico e o espiritual. Em Provérbios, no capítulo 3, você vai ver aqui que Salomão, ele descreve que a Torá ela serve tanto para a minha vida física e principalmente para a minha vida espiritual. E eu quero mostrar esses dois aspectos da Torá. Porque quando a gente estuda, e diversas vezes aqui nós falamos sobre aniquilar a carne, nós não estamos nos referindo a algo material. O judaísmo ele não ensina dentro desse contexto de você matar o seu material, o seu físico, para obter algo espiritual. Como possui algumas religiões que faz o ato de autoflagelo no sentido de alcançar algo espiritual. O que nós precisamos matar é as obras más, é as obras da carne. Isso sim nós precisamos aniquilar e o judaísmo ensina isso. Mas o material você precisa preservar. E como que... E cuidar. Lá em Provérbios, no capítulo 3, que vocês já estão e eu ainda não estou, eu vou chegar lá, diz assim, aqui fala sobre os dois aspectos. No verso 1 diz assim, até o 45, tá? Até o 35. Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Não te deixe o amor e a fidelidade. Ata os teu pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos
do Elohim e dos homens. Confia no Eterno de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Eterno e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Eterno com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Eterno, nem te enojes de sua repreensão, porque o Eterno corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa do que todos os rubis, tudo o que podes desejar não se compara a ela. Longura de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são de paz. É ave da vida para os que a gente é acostumado a falar, é ave da vida para os que a abraçam, bem-aventurados são os que a retêm. O Eterno com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não te aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Aqui ele já fala do espiritual. Serão vida para a tua alma. Lá ele estava se referindo para a saúde do teu corpo. No verso 23, então andarás seguro pelo teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Quando te deitares, o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Pois o Eterno será a tua esperança, e guardará os teus pés de serem presos. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão por fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai, volta mais tarde, dar-te-ei amanhã, tendo tu contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não te houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, pois o perverso é abominação para o Eterno, mas com o sincero está o seu segredo. A maldição do Eterno habita na casa do ímpio, mas a morada do justo ele abençoa. Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graças aos humildes. O sábio herda a honra, mas o louco toma sobre si a vergonha. E se você continuar falando, ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atento para conhecerdes a prudência e assim diante. Aqui, Salomão no capítulo 3, ele vai abordar os dois aspectos, o aspecto material e o aspecto espiritual. Por que eu preciso entender sobre esse verdadeiro sentido que a Paraxá aqui está falando? Escolhe a vida para que vá bem a você e aos teus filhos. Porque, irmãos, no contexto judaico, o verdadeiro sentido da vida, ele só encontra, vai lá em Deuteronômio no capítulo 32 para você entender. Eu quero te mostrar o verdadeiro conceito da vida. Nós estudamos que vida não está simplesmente no contexto singular, mas sim no plural, se referindo ao meu material e ao meu espiritual. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, no livro de Devarim, no verso 47, aqui Moisés determina de maneira explícita qual é o sentido e o conceito de vida para mim, para você e para a nação de Israel e para a humanidade. No verso 47 ele fala assim, capítulo 32, verso 47. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra, que passando o Jordão, ides a possuir. Em Provérbios capítulo 4, volta lá em Provérbios comigo. Eu ia falar para vocês segurarem em Provérbios, eu esqueci. Eu estou te dando um conceito de vida. Provérbios capítulo 4, verso 20, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido.
Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que a acham e saúde para o corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. Ou seja, a Torá, ela é vida para mim e para você, ela não é palavra vã. Que adere, aqueles que a abraçam. Em João, no capítulo 10, vai lá comigo. João, no capítulo 10. No verso 1, Yeshua dá o mesmo conceito sobre vida. O mesmo conceito, irmãos. Verso 1 diz assim, ó: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconheceram a voz dos estranhos. Yeshua lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Portanto, tornou Yeshua a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém. O que eu quero mostrar? Que o sentido lá que Moisés está dando de vida, que a palavra, que a Torá é vida para aqueles que abraçam, que está escrito em Provérbios. E Moisés fala que essa palavra não é vã, mas ela é vida para nós. E Yeshua dá a ele o conceito de vida, porque ele é a Torá viva no meio de nós. Ele é a Torá viva no meio de nós. E o que eu quero mostrar com isso, irmãos? Quando Moisés fala ali, escolhe a vida, ele está falando não só simplesmente do contexto espiritual, que ali é enfatizado. Lógico que ali está, dentro da frase de Moisés, está mais concentrado no contexto espiritual, mas ele não está rejeitando o físico. Eu quero mostrar um conceito judaico do que quer dizer vida. Olha só, eu vou ler para você. A vida no judaísmo é considerado um corredor que conduz a um mundo onde o homem é julgado e a sua alma continua florescendo. Eu vou repetir essa frase. Ó. A vida no judaísmo é considerado um corredor que conduz a um mundo onde o homem é julgado e a sua alma continua florescendo. Isso não significa que a vida nesse mundo seja desprezada. Ao contrário, em virtude das ações nessa vida, decide-se o destino do homem no mundo por vir, chamado Olam Rabá, mundo por vir. Ou seja, que as minhas ações neste mundo vai mostrar qual é a minha escolha para o mundo vindouro. É aí que entra o grande contexto, irmãos. Por isso que eu falei, Rafa, e você tocou num assunto muito importante no ensino aqui hoje, que a Torá, ela me ensina a viver a minha vida material para que eu possa alcançar o mundo vindouro. A gente já falou aqui diversas vezes, e é uma verdade o que nós estamos falando. Quem rejeita Jerusalém física, rejeitará Jerusalém espiritual. Quem rejeita a vida da Torá fisicamente, rejeitará a vida espiritual. Por isso que a Torá vem ensinar o meu material a andar conforme a palavra, para que eu seja apto a entrar no reino de Elohim. Por isso, Chiquinho, que as nossas ações físicas e atitudes
as nossas atitudes tomadas Repete hoje... desde o início, que a senhora vai me ajudar. Por isso que as nossas nossas ações e atitudes físicas tomadas agora, elas vão refletir na eternidade, amém, para a eternidade. Amém, isso mesmo. Então, às vezes, nós fazemos determinadas coisas e achamos, não, normais, né? Porque aqui na congregação, eles têm uma história assim, eles só pensam no espiritual. Não, a sua atitude física vai refletir na eternidade. Amém. Se você foi, se você voltou, o que você fez? Vai refletir na eternidade. Irmãos, quando nós... Está lá nessa paraxá, no capítulo 29, verso 19. Você lê aí para nós. Qual? O capítulo 29, do verso 19, ele resume isso de maneira grandiosa. Quando Moisés nos ensina ali, você acha que você está fazendo... 29 e 19. Olha lá o que ele fala. 29 e 19. Isso. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, invoque uma bênção para si mesmo e pense, terei paz, ainda que persista em seguir o meu próprio caminho para acrescentar a sede à bebedice. O que o Léo está querendo dizer? O homem não pode achar que ele vai alcançar a vida vindoura vivendo dentro da iniquidade, fora do contexto da palavra. É isso que eu quero mostrar aqui. Eu quero mostrar que os nossos atos, por que nós precisamos trabalhar tanto sobre isso, irmãos? Porque o cristianismo tem a concepção que eu só preciso aceitar Jesus na minha vida e que tudo está bem, que tudo está dentro do nosso contexto. Tiago, ele fala que se minha fé não coopera com as minhas obras, a minha fé é vã. Ela não tem sentido, ela não tem vida. As minhas obras precisam mostrar a minha fé. É isso que o Tiago fala. Mostra a tua fé. Como que é que ele fala? Mostra a tua fé pela tua fala, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a nossa fé, a nossa obra, a nossa confiança precisa ser pautada dentro da palavra. O que eu quero, no contexto judaico, presta atenção e para aqui comigo. Ó. Vida significa evoluir, crescer, desenvolver-se. Eu vou repetir. Ó. No contexto bíblico judaico, vida significa evoluir, crescer, desenvolver-se, não somente espiritualmente. Eu estou falando também de se desenvolver aqui materialmente. Em que sentido? Não é financeiro. Eu estou falando que o seu procedimento, embora ele é um procedimento baseado na Torá, ele vai te elevar espiritualmente, mas o seu comportamento ele precisa evoluir. Ou seja, as coisas que você tem como concepção e conceito, que são contrários à palavra, você precisa deixá-lo para que você possa alcançar uma maturidade espiritual e crescer fisicamente para alcançar o espiritual. Oi? É evolução. O Léo está falando que o contexto da Torá é evoluir. Nós vamos ver isso depois, um pouco mais à frente, Léo. Estes termos, evoluir, crescer, desenvolver-se, nos reporta a sensação de que o progresso de vida física me faz conquistar a oportunidade da vida vindoura. Olha só, o fato de você crescer, evoluir, desenvolver-se, e te dá a oportunidade de conquistar a esperança da salvação que eu e você precisamos ter sobre as nossas vidas. Moisés fala, escolhe a vida. Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Irmãos, por que nós precisamos ter esse contexto do material neste momento? Porque as nossas ações, elas precisam ser verdadeiras. Elas precisam contagiar. Ela precisa mostrar que o nosso procedimento é baseado segundo os ensinos da Torá. O nosso procedimento precisa julgar a injustiça. O nosso procedimento precisa falar mais do que as nossas palavras quando nós estamos expressando a obediência à palavra. O verdadeiro sentido, e eu vou repetir isso diversas vezes, a verdadeira pregação está no nosso exemplo de vida. Nós vamos alcançar o mundo vindouro crendo no Mashiach, não estou dizendo isso, Yeshua HaMashiach, mas obedecendo e vivendo segundo ele. Assim como ele viveu, devemos nós também andar. Não é o que diz? Por isso que ele fala que nós faríamos obras maiores. Obras maiores que a dele. Amém. Se não estamos fazendo, Léo, porque ainda precisamos caminhar, né? Bastante. Nem a unha. Quando você visualizou... Volta lá em Gênesis, irmãos, no capítulo 1. Só para eu te mostrar uma coisa. Por que a vida com Elohim, material e física, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser progressiva, ela não pode parar. Olha só, no capítulo 1.
Já estão iniciando o Bereshit, né? No capítulo 1, no verso 11, diz assim, ó. E disse Elohim, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim foi. Aí o verso 12 é um cumprimento da ordem de Elohim. Olha o verso 12. A terra produziu relva, as ervas que davam semente, conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Elohim que isso era bom. Irmãos, quando a gente visualiza que Elohim ele ordena que aquela árvore dê fruto, que primeiro ela dê semente, primeiro precisa ser semeada, depois ela precisa ser cultivada, depois ela vai entrar todo no processo de crescimento, de nascimento, e ali ela surge, ela começa a dar suas folhas e ela dá o fruto. Aquilo é um processo de crescimento, de evolução natural dela. Só que Elohim ordena que ela dê semente, que ela dê, frutos, que ela dê algo proveitoso, que ela dê algo que venha contribuir para o próximo. É esse sentido que eu quero mostrar para nós. Elohim aqui está falando simplesmente de árvore. Se existe uma ordem para que uma árvore, uma planta dê fruto, qual que é a ordem para mim e para você? Para que eu e você venhamos dar frutos. Precisamos dar fruto, porque nesse contexto nós precisamos ser plantados na Torá. Nós precisamos ser cultivados, regados, precisamos crescer, precisamos criar uma estrutura, precisamos ter uma força, dar folhas para que depois venhamos dar fruto. Não acredito que uma pessoa no início do seu entendimento venha dar fruto de imediato. Não, ela vai ser plantada, ela vai ser regada, mas ela vai estar dentro do processo. O que eu não posso estar é a margem do processo, do crescimento. A Torá, no capítulo 19 de a Torá no capítulo... Peraí. Não, Ai, ai. Levítico capítulo 19, meu filho, é aquela música que a gente canta. Qual que é a música? A seu tempo todo fruto será santo. Amém. Porque são 5 anos que você Amém. vai colher o fruto. No quinto ano que será. É no quinto ano, porque senão você vai colocar adubo artificial para colher dentro de um ano. Amém. Não tem condições, para o amadurecimento correr mais rápido, né? Mais rápido, aí não vai ficar bom. Não é conforme. A Torá determina, dentro do Código de Santidade. Amém, pastora. Levítico 19. 19, do versículo 23 em diante. Essa advertência está falando assim, se você ver o próximo original, o versículo 12 fala assim, dê fruto por sua espécie. Amém. E aqui ele enfatiza, Léo, lá no verso 12, olha lá, eu já falei isso uma vez, a terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente nela estava. Qual é a semente que está em nós? É a semente da Torá. É a semente do exemplo de Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, o nosso Messias a quem esperamos. É este exemplo. Qual é a semente que está no meu coração? É a semente daquilo que o mundo deseja transmitir? Ali eu vou enxergar que fruto que eu vou dar. Se é um fruto espiritual ou se é um fruto carnal. Qual a semente que está no meu coração? É a semente da palavra. Yeshua, ele fala, e nós vamos citar aqui, vai lá comigo, Mateus 13, que ele compara aqui a palavra como uma semente que é jogada na terra. Da mesma forma, qual é a semente que está no meu coração? O que eu tenho cultivado? É a Torá? É o ensino do Shabat aqui? É isso que eu estou sendo regado pela Torá aqui, dia após dia, Shabat após Shabat? Ou estou sendo regado pelas coisas do mundo, pelo futebol, pela televisão, pelos prazeres da carne? Ali eu vou enxergar onde eu vou dar fruto. E aí eu quero te mostrar, quando Moisés fala assim, te propus a vida e a morte, agora escolhe a vida. Escolhe a vida. Eu vou enxergar se as minhas ações neste mundo aqui, elas vão me reportar ao mundo vindouro ou eles vão me reportar à morte. Eu enxergo pelas minhas ações, irmãos. A palavra diz que nós podemos enganar qualquer um, menos a nós mesmos. Pelos frutos os conhecereis.
Abacaxi. Léo está falando que não adianta plantar abacate esperando que vai nascer abacaxi. Pelo fruto nós conheceremos. É aí que nós precisamos enxergar. É aí que nós precisamos observar. Irmãos, quantos nós estamos vendo aí políticos falando de Deus, orando, mostrando a palavra, mas as ações não mostram. Nós precisamos mostrar. Elohim vai falar isso aqui conosco, comigo, com você, diariamente, até que um dia a gente venha conquistar. Ou então que um dia ele venha chamar outro no nosso lugar. Que tristeza. Mateus capítulo 13. Nós precisamos ser desejosos, irmãos, de bons exemplos da palavra. Mateus capítulo 13. Eu quero te mostrar aqui que Yeshua mostra, mesmo crendo nele, que o nosso procedimento ele precisa ser vivo. As nossas obras que concordam se cremos no nosso Mashiach ou não, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o Pai também o amará. E se manifestará a ele. Naquele mesmo dia, Yeshua, verso 1 do capítulo 13, saiu da casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60, e ainda outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acercando-se dele os discípulos, disseram: Por que lhe falas? Por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Yeshua: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, ao que nem tem, até aquilo que tem lhe será retirado. Por isso lhes falam por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram do mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração, e retorne e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Yeshua está falando que o reino de Elohim é progressivo. Ele é desenvolvido. Nós precisamos nos desenvolver dentro do contexto do reino de Elohim. Irmãos, você lembra que não é algo estático, não é algo que você fica numa inércia. Nós precisamos progredir. Irmãos, quando a gente visualiza, e eu vou repetir essa frase, que nós sabemos aquilo que o Mashiach vai trazer quando ele vier reinar sobre a face da terra. E nós sabemos qual será o comportamento que as pessoas precisam ter para retornar a Elohim. Nós precisamos tomar esse procedimento agora. E não esperar assim a mesma coisa do reino de Deus. O que você espera do reino de Deus? Bondade?
pratique a bondade. Ajuda ao próximo, pratique a ajuda ao próximo. Uma vida no Shabat maravilhoso, de descanso, de eternidade, pratique o Shabat na minha vida. Uma obediência do estudo da Torá, que você cumpra o estudo da Torá. Nós cremos que o Mashiach há de nos ensinar a Torá na sua plenitude. Nós precisamos vivenciar para que nós venhamos ser aptos para o mundo vindouro. Qual que é a nossa esperança? Agora, se estivermos à margem deste mundo, daquilo que nós esperamos desse mundo vindouro, nós não adentraremos a ele. Você quer falar, Jé? Amém. Vai sendo florescido. Amém. 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 Pelo conhecimento, amém. Mas não fala Elohim. Eu visualizo, Diana. A Diana está falando que a partir do momento onde nós... esse processo que nós estamos vivendo é de nos aproximar de Elohim. Sim, é a nossa verdadeira essência. Quando Elohim, lá em Bereshit, deu ao homem a sua verdadeira essência, e ele, por causa do pecado, a perdeu, nós estamos aqui trabalhando para recuperar essa verdadeira essência. Irmãos, é para aquilo que eu me inclinar, é aonde eu vou obter. Se eu me inclino para as coisas espirituais, a minha essência, o meu relacionamento com Elohim, aquilo que eu tenho de espiritual, que Elohim me concedeu, que fez eu ter a mesma imagem, a mesma semelhança, se eu pratico, eu vou recebendo cada vez mais. Eu vou me aproximando do meu Criador. Agora, se eu distancio disso, eu vou perdendo essa essência e chega um momento que eu perco. Eu morro de maneira que eu não possa recuperar mais. E quem sabe isso? É Elohim. Ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. A Diana está falando de quando nós nos aproximamos mais de Elohim, mais seremos exigidos em relacionado a nossas iniquidades. Quando a gente visualiza sobre Moisés, que ele não pôde adentrar na terra prometida, que a gente fala, mas Moisés só teve o pecadinho da água? Foi só porque ele deu um tapinha em vez de falar? A unção que Moisés tinha, o aproximar, o conhecimento que ele tinha, a vivência que ele tinha, a experiência que ele tinha, não permitiu ele tomar aquele ato. Embora foi o grande profeta que Moisés foi. E é, até hoje, não foi, né? Que ele é vivo, vivo. Abraão é vivo. Elohim não é Deus de mortos, mas de vivos. Abraão vivo, amém. Ele fala, Yeshua, né? Mateus, Yeshua fala. Fala no microfone, pastor, senão... Hã? Não tinha. Êxodo no capítulo 3, quando Moisés ali se aproxima da sarça ardente, Elohim se refere a Abraão como teu pai, amém, Abraão vivo ali. Abraão está vivo ali. Yeshua ensinando aos saduceus que não criam na ressurreição vinda vindoura, ele falou, Elohim não é Deus de morte, mas de vivos. Vida. Ele é Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Ele está se referindo a eles vivos. Amém. Irmãos, aqui em Mateus está nos mostrando que nós precisamos dar frutos para Elohim. Ou seja, as nossas ações precisam cooperar com aquilo que nós esperamos da vida vindoura. Mateus capítulo 21. Vai, só passar aí, já que a gente está perto. Hã? É muito, não se sabe. Eu acho que foi de uma maneira sobrenatural, mas ninguém sabe. Mateus capítulo 21, verso 18, diz assim, ó, de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto sobre ti. E a figueira secou imediatamente. Imediatamente não deu fruto. Irmãos, a pergunta que precisamos fazer, Elohim vai olhar para mim e que fruto ele vai encontrar? Se o fruto que você tem não é o fruto que Elohim espera, você está no período certinho de Elu para que você faça uma techuvá e volte para os ensinamentos da palavra, para que Elohim encontre em você e em mim o verdadeiro fruto que ele espera, para que nós venhamos alcançar a vida.
Porque, irmãos, você lembra que nós aprendemos na semana passada, que nós temos o nosso trabalho, que é necessário para nós, mas nós precisamos ter como principal objetivo para a nossa vida aquilo que é espiritual. Eu não posso deixar o trabalho me dominar, mas sim eu dominar o trabalho. Por que isso? Porque nós precisamos, porque os patriarcas trabalharam para aquilo que era espiritual. Abraão, a sua vida, a sua morada, era conforme a ordem de Elohim. Ele estava trabalhando para o reino e não simplesmente para as coisas materiais. Podemos trabalhar para as coisas materiais, sim, mas temos que dominá-la para que nós venhamos alcançar o mundo, a vida vindoura. Que mundo? O mundo deixa para lá. Alcançar as pessoas que estão no mundo, né? Para que elas retornem para Elohim. É dentro desse contexto que nós precisamos viver. O nosso exemplo de vida precisa demonstrar o que nós queremos para o nosso futuro. Pelo menos é assim que esperaram os patriarcas. Vai lá em Hebreus no capítulo 11. Lindo, pastor, quando a gente visualiza que os patriarcas viveram como exemplo. E eu quero te mostrar isso aqui. Não espere que uma pessoa que tem um mau procedimento neste mundo venha alcançar a esperança da salvação. Francisco, existem as exceções? Existe. Você encontra lá o jovem da cruz, ele é exceção. Ele pode ter 1, 2, 1.000, 2.000, Elohim sabe quanto que é. Existe uma pessoa que vai praticar iniquidade, no leito de morte pode se arrepender. Sim, mas ele é exceção. Mas o momento que eu e você já temos o entendimento da palavra, o momento é hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é o momento de vivermos, porque já temos o entendimento. É onde a Diane falou, que a iniquidade ela tem uma tolerância de Elohim conforme o conhecimento que você adquiriu, que eu adquiri. E nós precisamos trabalhar para o crescimento espiritual nosso, porque já temos o entendimento. Hebreus capítulo 11, mostra assim, ó, olha como começa o verso do capítulo 11. Olha o verso 2, irmão, eu acho lindo isso aqui, ó. Eu quero tirar aqui a palavra fé e botar confiança, porque a palavra fé só dá o sentido de crer. Mas fé, que quer dizer emunar, significa confiança, significa fidelidade, significa esperança, significa crer. Isso é emunar. Então eu vou tirar a palavra fé, que onde tiver fé eu vou botar confiança. Ora, a confiança é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Presta atenção no verso 2. Foi por ela que os antigos alcançaram bons testemunhos. Eles tiveram bons testemunhos aonde eles andaram e depois vai retificar lá no verso 39. Mas vamos lendo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Elohim, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela confiança, Abel ofereceu a Elohim mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Elohim testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Elohim o trasladara. Pois antes da sua trasladação, não tem uma palavra mais fácil do que essa, não? Alcançou o testemunho de que agradara a Elohim. Pastor, eu tenho uma dificuldade para falar essas palavras. Hã? Tá bom, meu amado. Verso 6. Ora, sem confiança é impossível agradar a Elohim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela confiança, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Elohim, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e tornou-lhes herdeiro da justiça que é segundo a confiança. Pela confiança, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela confiança peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto e construtor.
Pela confiança também a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na confiança. Não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Ora, os que dizem tais coisas, claramente mostram que estão buscando uma pátria. E, na verdade, se lembrasse daquela de onde havia saído, teria a oportunidade de voltar. Mas agora deseja uma pátria, ou seja, uma vida vindoura, melhor, isto é, a celestial, pelo que também Elohim não se envergonha deles, de ser chamado o seu Elohim, pois já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Pula um pouquinho, senão nós vamos ler demais. Olha o verso 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeado por 7 dias. Pela confiança, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela confiança venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a superior ressurreição. Outros experimentaram escárnio e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tenham recebido bom testemunho pela confiança, contudo não alcançaram a promessa. Esses homens deram bons testemunhos. Esses homens viveram a sua vida dentro da justiça. Esses homens cumpriram a sua vida conforme os ensinamentos da Torá. Esses homens esperaram algo que era espiritual. Escolha a vida. Te propus a vida e te propus a morte. Agora escolhe a vida. Irmãos, escolher a vida quer dizer que nós precisamos viver essa vida no material, de uma forma espiritual, para que venhamos alcançar a vida prometida para nós. É bem clara a mensagem, né? Francisco, isso é muito importante e é uma realidade que a gente tem que viver. Por quê? Porque aqui, quando você começou a ler em Hebreus, aqui no versículo 11, no versículo 4, disse assim: pela fé Abel ofereceu a Elohim mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Elohim testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Olha só, isso que é importante. A vida para nós constitui isso, constitui condutas que são julgadas. O que é julgado não é a nossa vida, é a nossa conduta que é praticada. Amém. E o que é uma conduta senão o testemunho que nós damos? Amém. Entendeu? Então, aqui nós perpetuamos a nossa vida através do nosso testemunho. Amém. Porque, apesar de sermos mortos fisicamente, como todos os nossos patriarcas foram, o testemunho deles fala até hoje. Suscita vida, gera vida até hoje. Amém. Entendeu? Então, o ato, isso que a gente precisa entender. O ato de termos uma conduta, de termos um testemunho, é que gerará uma vida para nós. Amém. Amém. E para os outros também. Amém. Porque a nossa vida suscitará uma descendência justa. Amém. Diante de Elohim. O judaísmo, quando ele fala sobre céu e inferno, eu vou falar um pouco sobre a questão do inferno. Que em hebraico é Sheol. Sheol, isso? Sheol, céu. Sheol. Na concepção judaica, tanto a parte boa, que é a esperança da salvação que possuímos, quanto a questão da morte espiritual,
a morte onde o homem não tem a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Elohim estabeleceu desde a criação, ela vai ser potencializada conforme o seu procedimento aqui na Terra. Isso quer dizer o quê? Que se eu potencializo, se eu vivo aqui nessa terra de uma forma de iniquidade, de homicídio, de mentira, de adultério, de prejuízo ao próximo, de opressão, a vida que eu obterei após o findar de todas as coisas será potencializada conforme o meu procedimento. Então, se eu estou maquinando, se eu estou assimilando as coisas, mas eu vou potencializar isso após o fim de todas as coisas. A mesma coisa é o inverso. Se eu vivo o amor, se eu vivo a tzedakah, se eu vivo a obediência, se eu vivo ao respeito ao meu próximo, essas coisas serão potencializadas na minha vida, com a presença de Elohim. Esse é o contexto. O que você viver aqui é o que você vai potencializar depois do fim de todas as coisas. É dentro desse contexto que precisamos caminhar, irmãos. Oi. Segunda Pedro não tem 4. Segunda Pedro 3, 4 a 11. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Elohim, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existe agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, a retornar. Mas o dia do Eterno virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Elohim, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, no quais habita a justiça. O que nós queremos potencializar para nós, Léo? Essa é a pergunta. 14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai dele que sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aí ele já começa a falar de Paulo aqui. Amém. Muito boa a citação. Irmãos, os judeus sempre consideraram, por isso que eu li lá em Hebreus no capítulo 11, sempre se consideraram hóspedes temporários nessa terra. A morte não significa a extinção do ser, mas o começo de uma nova vida. O progresso nessa vida nos fará conquistar o mundo vindouro. Se a vida significa evoluir, crescer, desenvolver-se, o contrário a esse conceito é a morte. Estar morto, mesmo que fisicamente vivo, quer dizer parar de progredir, ser retrógrado, tornar-se um objeto inanimado, sem vida. O contrário desse contexto de progredir, de evoluir, de se desenvolver, é parar, retroceder e você ficar um ser inanimado. É inanação que se fala, né? Amém. Inanição. Desculpa, Jorge. Em Jardim da Paz. É uma verdade. É judaico, totalmente. O começo de uma nova vida. Nós estamos trabalhando aqui, Jorge, para viver a nossa verdadeira vida.
a nossa verdadeira vida, irmãos. É o que eu quero mostrar, é que essa escolha que Moisés está propondo nessa paraxá para nós, é que as nossas ações precisam concordar com aquilo que nós esperamos na nossa vida, porque essa é a nossa vida, essa é a nossa verdadeira vida. Porque essa vida física ela é passageira, e ela passa, e ela cresce como uma flor simples e morre, como essa flor. Mas a nossa vida, o nosso intuito, a nossa essência está com Elohim. E é isso que nós precisamos buscar. Por isso que fala lá que eles esperavam a pátria celestial. Irmãos, eu já estou terminando. Só para eu queria enfatizar, volta lá em Deuteronômio no capítulo 30, que eu já antecipei um pouquinho o que eu gostaria de falar. Irmãos, quando nós adentramos aqui, e é aí que eu quero mostrar para vocês que as nossas ações... eu preciso bater palma, vocês parem de dormir não, né? É o ar-condicionado? Não? É porque eu estou na frente, eu estou vendo. Tem uns que estão pegando robalo aí, de tanto pescando. Irmãos, olha só, eu estou brincando para vocês prestarem atenção, né? Despertarem. Quando a gente visualiza, e eu enfatizei aqui, que Moisés propõe para nós a vida, que as nossas ações precisam demonstrar o que nós realmente queremos, qual o mundo que nós esperamos para nós, eu quero demonstrar aqui que existe um contexto que nós estamos trabalhando para o reino de Elohim. Quando a gente estuda num contexto bíblico judaico sobre a vinda do Mashiach, os judeus eles são muito claros em dizer que o Mashiach, a previsão da vinda do Mashiach, ela é indeterminada, ela é oculta. Existem algumas teorias que eles falam que pode ocorrer em tal período, segundo o período, o Shabat milenar, né? Mas eles entendem e sabem que a vinda do Mashiach ela é imprevisível. Porém, existem alguns sinais. Existem algumas coisas que nós podemos fazer. Segundo os ensinos judaicos, isso é um ensino judaico, embora tudo que eu te falei que é judaico, mas eu quero te mostrar que essa é uma frase muito ratificada por eles, que nós podemos antecipar a vinda do Mashiach. Yeshua fala até sobre a abreviação dos dias. Ele se repete. Ele não sabe quando acontecerá, mas ele fala sobre a abreviar os dias. E eu quero mostrar que as nossas ações, elas podem antecipar a vinda do Mashiach. Por que nós podemos enxergar isso? Vá lá em Deuteronômio no capítulo 30. Aclamamos Hashem. Tem uma música que ela está dentro da nossa Haftarah, que nós cantamos aqui muito, aquela assim... Se alçarmos as vozes clamando, Yeshua virá. Ela está dentro da nossa paraxá, que fala assim, dos muros de Jerusalém, da glória de Jerusalém, ela vai falando. Se alçarmos as vozes, Yeshua virá. Quer dizer, eu entendo esse alçar a voz no sentido assim, se eu procedo conforme o Mashiach que eu espero que ele venha, ele virá. É dentro desse contexto, irmão, que está Deuteronômio no capítulo 30. Os judeus ensinam que existem 3 aspectos que se um judeu e a humanidade praticar, o Mashiach virá antecipadamente. Primeiro, está aqui em Deuteronômio no capítulo 30. Vai lá comigo. Deuteronômio no capítulo 30, e que nós estamos no período certinho. Quando te sobrevierem todas essas bênçãos e maldições que pus diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o eterno teu Elohim, e retornares ao eterno teu Elohim, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvido a sua voz conforme tudo que te ordeno, então o eterno teu Elohim te fará retornar do seu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações dentre as quais te espalhou. E muitos de nós está dentro dessa promessa. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará o eterno teu Elohim, e de lá os trará. O eterno teu Elohim te trará a terra que seus pais possuíram, e a possuirá. Ele te abençoará e te multiplicará mais do que a teus pais. O eterno teu Elohim circuncidará o teu coração e o coração dos seus descendentes, a fim de que ames ao eterno teu Elohim de todo o coração e de toda a tua alma. Para quê?
Isso aqui que Moisés está fazendo é o quê? Uma profecia do período do Mashiach, onde o Mashiach vai reunir todos os judeus espalhados sobre a face da terra em Jerusalém, em Jerusalém. E quando o judeu fala que existe 3 ações que faz com que o Messias, Elohim, antecipe a vinda do Messias, a gente enxerga que a Teshuvá, ela é a principal das ações. Isso é o judaísmo que ensina, não sou eu. A principal ação é a Teshuvá. O que é a Teshuvá, irmãos? É o retorno a Elohim, a sua palavra, a Torá bíblica, a Teshuvá, o retorno. Caim, ele fez, segundo o judaísmo, ele ensina de uma Teshuvá de Caim, embora não sei dentro do contexto, mas ele fala de uma Teshuvá de Caim, do arrependimento. Eu preciso mostrar, irmãos, é aí que entra nosso contexto. Se eu visualizo que as minhas ações de Teshuvá, de retorno à palavra, faz com que o Mashiach retorne, esse é o meu e o seu procedimento. Isso que é trabalhar para o reino de Elohim. É para que você cumpra a palavra, para que o Mashiach venha e traga a salvação para o mundo, como ele já está. Yeshua HaMashiach já está. Mas que venha a vinda do Mashiach, nós desejamos e devemos desejar. Que o Mashiach venha para que todas as nações reconheçam o único Elohim. Yeshua falou que a vida eterna é essa, que conheça a Ti é eterno, como o único Elohim. Irmãos, nós precisamos trabalhar por isso. Por isso que Moisés fala, eu te propus a vida. A vida material, a vida feliz, a vida que mesmo diante das dificuldades desse mundo, vocês têm um Elohim que é sobre nós. Tem um Elohim que é sobre você, que é sobre mim. Uma vida que mesmo diante da dificuldade, a paz está sobre nós. Uma vida que mesmo diante das tribulações do mundo, nós temos a esperança da salvação. Uma vida que mesmo diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, Elohim é por nós. Chiquinho, é essa a vida que ele propõe. Muito interessante é que... olha, eu esqueci o que eu ia falar. Esqueceu? Você vai lembrar enquanto isso, pastor. Eu apresso. Amém, irmão. Amém. Paulo fala assim, que quando a plenitude dos gentios haja entrado, todo Israel será salvo. É essa plenitude. Irmãos, nós precisamos viver conforme os padrões da Torá. Aí, como Moisés propôs para nós, eu vou ratificar para mim e para você. Eu te propus a vida e a morte. Agora escolha a vida para bem da minha vida, da sua vida e dos nossos filhos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno nos dê um Shabat na presença dEle e que possamos cada vez mais crescer como homens e mulheres na presença do nosso Elohim. Amém? Shabbat Shalom para todos.